Bom, galera, vamos lá. Vamos dar continuidade aos capítulos que a gente vinha trabalhando na parte ondulatória. E agora a gente vai falar sobre a acústica, né? Que é o capítulo 23 em Física 3. Então vamos lá. A acústica é uma parte da ondulatória e que ela está presente em vários contextos do nosso dia a dia. Seja a gente ouvindo uma música, seja uma banda tocando uma música, fazendo um show, seja qualquer tipo de ruído, qualquer tipo de som presente no nosso contexto, no nosso dia a dia, como a imagem, seja barulho do avião, barulho de helicóptero, barulho de máquinas em geral, barulhos de relâmpagos, e isso a gente vai ver nessa aula. Então, se tratando de som, acho que a primeira definição que tem que ficar clara. Em muitos filmes, como Star Wars, por exemplo, a gente vê grandes explosões, grandes ruídos no espaço. Porém, lá nesse espaço a gente diz ser o vácuo. E nesse espaço, no vácuo, não tem essas moléculas para o som poder se transferir. Então vamos lá, a primeira definição é que as ondas sonoras são ondas mecânicas, pois não são produzidas por deformação em um meio elástico. O que isso está querendo dizer? Está querendo dizer que as ondas sonoras, para elas poderem ser reproduzidas, elas precisam ter algum meio material, seja o ar, seja a água ou qualquer outro tipo de meio. Então, para o som poder se propagar, ele vai precisar de um meio. Como no vácuo não tem esse meio, então os grandes ruídos no espaço que a gente escuta, vê em muitos filmes de ficção científica, não são corretos. Então tá, o som. O ar ou outro meio torna-se alternadamente mais denso ou mais rarefeito quando uma onda sonora se propaga. Então, vamos pensar o seguinte: o som, vamos pensar que o som que sai da minha boca, da minha voz, a minha voz, por exemplo. Quando eu falo alguma coisa, eu emito uma espécie de compressão nesse ar. E nesse ar tem várias moléculas, que é essa região aqui que eu estou querendo dizer, tá vendo? No ar tem várias moléculas. Então, quando eu falo, eu dou uma espécie de compressão nesse ar e depois ele se afrouxa, que a gente chama de rarefação. Conforme ele fica nesse processo de oscilação, isso vai seguindo adiante, como a gente vê na imagem. E é uma espécie como se fosse essa mola, onde nessa região aqui eu falo e essas ondas elas vão comprimindo e fazendo exatamente esse movimento de compressão e rarefação. E por que eu estou falando disso? Porque é exatamente o meio que a gente estava discutindo. Então, essa mola é um bom exemplo disso. Outra coisa, lembra nas aulas anteriores, a gente falou em dois tipos de onda: ondas longitudinais e ondas transversais. Vocês lembram? Quando a gente deu o exemplo de uma corda presa na parede e a gente provoca uma sequência de pulsos, a gente está realizando um movimento transversal. Olha, a força está para cima e para baixo e a onda está indo de modo horizontal. Nesse caso, a gente provoca uma onda, a gente faz uma força horizontal e a onda continua nesse sentido. Então a gente vai dizer que são ondas longitudinais. Outro exemplo, o dominó. Se a gente empurra uma pecinha naquela direção, ela vai seguir uma onda naquela direção horizontal. Beleza? Então vamos lá. Isso aqui, essa imagem representa exatamente o que eu falei, só que nesse caso é um alto-falante, onde nós temos camadas de ar e devido a essa compressão que ela faz, essa compressão ela vai se oscilando. Então a gente vai comprimir essa região e aqui vai acontecer o momento de rarefação, compressão, rarefação, compressão e isso vai oscilando ao longo do espaço. Só uma questão aqui, por mais que esse gráfico apresente algo ondulatório que lembra aquele pulso, aquela onda transversal que a gente viu na corda, isso aqui é somente um gráfico para mostrar
a amplitude dessa onda e o comprimento de onda, mas ela segue de maneira horizontal. É uma onda longitudinal. Então, como por curiosidade, alguns animais eles escutam em outras frequências. Por exemplo, nós humanos, a nossa capacidade biológica é de escutar de 20 até 20 mil Hz. O elefante, por exemplo, é de 0 até 20 Hz. Então ele escuta no infrassom. Então é por isso que quando tem ameaça de ter terremoto, elefante, cavalo já sente essa sensação. Então eles já correm, se afastam desse local. Outro exemplo, golfinho. O golfinho escuta, golfinhos e morcegos escutam mais de 20 mil Hz para cima. Então a gente diz que eles escutam no ultrassom. Todo mundo já ouviu falar, ou que se quem não ouviu está descobrindo agora, dizem que o morcego ele é cego. Isso é porque ele escuta no ultrassom. Então o ultrassom ele vai funcionar da seguinte forma. Basicamente, ele emite uma frequência, essas ondas se prolongam. Se houver alguma coisa na frente dele, como uma árvore, essas ondas se chocam com a árvore e refletem. E ele tem a percepção que tem alguma coisa na frente dele, então ele consegue se desviar. O golfinho, dizem até que se uma grávida entrar dentro de uma piscina que o golfinho estiver, por ele escutar no ultrassom, ele consegue ouvir até os batimentos do bebê que está na barriga da grávida. Então essas são uma dessas características. E a velocidade do som? Por exemplo, quando a gente está no trânsito e a gente escuta uma moto no trânsito muito barulhenta, a gente escuta aquele ruído e consegue dar tempo de olhar que a moto está vindo. Isso acontece por quê? Porque a velocidade do som é maior do que a velocidade que a moto está. E o relâmpago, não sei se vocês já viram em dias chuvosos, às vezes provoca aquele raio, aquele relâmpago e depois vem aquele ruído estrondoso. Isso é porque a velocidade da luz é maior do que a velocidade do som. Então são casos diferentes. Então, por exemplo, se a gente pensar na moto no trânsito, por mais que ela venha muito veloz, o barulho dela está chegando primeiro na gente do que a própria moto. Então a gente consegue ter a percepção disso. Porém, um relâmpago, a luz é muito mais rápida do que o som, aquele estrondo. Então a gente consegue ver, primeiro a gente vê a luz, para depois ver aquele ruído. Então, eu vou dizer que a velocidade do som é maior do que a velocidade da moto, que é a velocidade desse móvel, que a gente está chamando de moto. E a velocidade do som é menor do que a velocidade do trovão, que seria a luz. Então, vamos falar um pouco sobre isso, né? A velocidade da luz está em média 300 mil km por segundo. E a velocidade do som é 340 metros por segundo, ou 1.224 km por hora. Lembrando, a luz é 300 mil km por segundo. Em um segundo, ela percorre 300 mil quilômetros. Já o caso do som, em uma hora, ela percorre 1.224 quilômetros. Então, uma moto consegue ultrapassar a barreira do som? Uma moto ela vai ter que correr, chegar na velocidade de 1.224 km por hora. Então, reflitam, você acha mesmo que uma moto conseguiria atingir essa velocidade? Bom, ainda não se obteve nenhum teste desse tipo. Então, no apostila de vocês vai afirmar que a velocidade a velocidade do som no sólido vai ser mais rápida do que a velocidade do som no líquido e que a velocidade do som no ar ou no gás. Isso acontece, eu não falei que o som se propaga através de compressão e rarefação? E isso acontece em cima de quê? Em cima de moléculas. E no líquido, no sólido e no gasoso, a gente vai ter um comportamento diferente. No comportamento do sólido,
como aquilo está sólido, por exemplo, o gelo ele está muito sólido, muito denso. Então, nós temos moléculas muito próximas umas das outras. No líquido, temos um pouco mais afastadas. E no gás, nós temos bem afastadas as moléculas. Como o som se propaga através de compressão e rarefação, quando as moléculas estiverem mais unidas, mais compressão e rarefação vai ter ali, mais contato entre as moléculas vão existir. No líquido, vai ter? Vai, mas é um pouquinho menor. E no gás vai ser menor ainda, no gás ou no ar, tanto faz. Então, é por isso que a velocidade do som no sólido é maior do que a velocidade no líquido, por causa do distanciamento das moléculas, e é maior do que a velocidade no ar, devido a esse grande distanciamento. Tranquilo? Bom, vamos falar sobre a qualidade fisiológica do som. Basicamente, o nosso aparelho ele distingue certas características que estão presentes no som, que é altura, intensidade e timbre. Vamos com calma, vamos pensar direitinho que tem algumas, por exemplo, a altura é algo que não é o que a gente utiliza no nosso dia a dia. Vocês vão ver por quê. A altura, a qualidade pela qual diferenciamos sons graves e agudos. E essas características dependem apenas da frequência. Então, por exemplo, se você comparar a voz a voz masculina da voz feminina, a voz masculina ela é mais grave. Por quê? Porque ela vai ter uma frequência de 100 até 20 Hz. E a voz feminina vai ser de 200 a 400 Hz. Mas, Pedro, a voz feminina tem maior frequência, porque é de 200 a 400 Hz. Lembra daquela expressão? V é igual a lambda vezes F. Lambda vezes F. Lambda e F são inversamente proporcionais. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Quando maior o comprimento de onda, menor vai ser a minha frequência. E lembra, quando a gente estudou no efeito Doppler, altas frequências nós vamos ter sons agudos, devido ao achatamento do comprimento de onda. Baixas frequências vamos ter sons graves, aumento do comprimento de onda. Então é justamente por isso que dizem que a voz masculina tende a ser mais grave. E a gente vai falar que ela está relacionada à altura. Então, sons altos estão relacionados a esse grave ou agudo. Beleza? Vamos lá. Então, só recapitulando aqui, que eu esqueci de comentar. Denomina-se intervalo entre dois sons de frequência diferentes da seguinte maneira. Então, quando a gente quiser comparar isso para saber esse intervalo entre dois sons de frequência, nós vamos dizer que I vai ser igual à primeira frequência sobre a F1, que é a outra frequência. Para I, se o I der igual a 1, vamos dizer que os sons estão em uníssono. Para I igual a 2, representa que F2 vai ser o dobro de F1. Então a gente vai dizer que o intervalo é denominado em oitava. E para I é igual a meio, a gente chama de uma oitava abaixo. Eu não sou músico, gostaria até de ser, mas eu sei que isso está relacionado aos tons, ao estudo musical. Então a gente vai falar disso mais adiante para poder discutir essa questão, beleza? Então vamos lá. Outro item da qualidade fisiológica do som vai ser a intensidade, que é a qualidade fisiológica pela qual diferencia sons fracos dos sons fortes, que está relacionado aí sim com o nível sonoro do som. Então, OBS,
depende da energia transportada, a amplitude. Então, lembra, quando a gente escuta um som e a gente representa graficamente, essa amplitude está relacionada exatamente com o transporte de energia. Então, é isso que vai determinar a amplitude. E essa intensidade, ela está relacionada com a variação dessa energia sobre a área vezes a variação do tempo que ela está se propagando. Só que vocês lembram que energia sobre tempo é o quê? É potência. Potência vai ser energia sobre o tempo. Então, nós vamos remover essa região aqui e substituir pela potência. Então, a expressão vai ficar, intensidade vai ser igual a potência sobre a área. Bom, essa intensidade auditiva. O ouvido humano reage a intensidades que abrangem uma faixa enorme, desde I0 a 10 a menos 12 watts por metro quadrado, que é a intensidade mínima que a gente pode escutar, até uma intensidade máxima, que seria 100 watts por metro quadrado. Então, devido a essa faixa de valores, utilizam-se escalas de potência de 10 para as intensidades denominadas nível sonoro. E como isso é calculado? Por beta, que vai ser log de I sobre esse I0. E essa unidade medida pode ser o Bel, ou o que é mais usual no dia a dia é o decibel, que o decibel nada vai ser do que 0,1 Bel. Então, por curiosidade, como a gente escuta com mais frequência esse decibel, ele está associado aos ruídos sonoros. Então, eu trouxe aqui uma tabelinha para mostrar alguns tipos de ruídos que esse aparelhinho, que é o decibelímetro, ele pode marcar. Então, por exemplo, uma conversa, esse momento de fala que eu estou tendo aqui com vocês, só isso pode marcar já 60 decibéis. Quando começa a passar de 85 decibéis para cima, conforme nós vamos recebendo esses ruídos ao longo do tempo, isso pode prejudicar a nossa audição. Então é por isso que geralmente quem trabalha em obra, quem trabalha com aviação, que utiliza serra elétrica, que está exposto àquele ruído do avião, utiliza um abafador, que parece até aqueles fones de ouvido grandões, só que aquilo é um abafador para proteger a saúde auditiva do trabalhador que está envolvido nessa região aqui de ruídos, beleza? Vamos lá. Outra qualidade fisiológica do som é o timbre. Então, por exemplo, imagina uma banda tocando. Cada instrumento musical está tocando um acorde correspondente ao outro. E o que vai diferenciar essa mudança é o timbre, que está associado à qualidade que permite diferenciar dois sons de mesma altura, lembrando, frequência, e a mesma intensidade, que é o volume. Então, o timbre vai determinar essas características. Então, por exemplo, numa banda, nós temos diferentes instrumentos tocando os mesmos acordes, por exemplo. Então, vamos lá. Agora, vamos falar sobre as propriedades das ondas sonoras. Da mesma maneira que a luz acontecia o efeito de refração, o efeito de difração e reflexão, no som também vai acontecer a mesma coisa. O que não vai acontecer com o som, o que acontece com a luz, era a polarização. Vocês lembram? Aquela espécie de telinha que orientava a direção do feixe de luz. Então, só isso que não vai ocorrer nas ondas sonoras. Então, vamos lá. A refração irá ocorrer quando uma onda sonora passa de um meio 1, que pode ser o ar, por exemplo, para outro meio, que pode ser um meio 2, a água. Então, aquele momento de refração que a gente viu do lápis, que parecia estar quebrado, o som vai ocorrer a mesma coisa. Porém, é importante lembrar o seguinte: a velocidade será diferente quando mudar de meio. O seu comprimento de onda também pode ser diferente. Só que a única coisa que não vai mudar é a sua frequência. Ela permanecerá igual à da fonte. Tudo bem? Então, se um alto-falante emite um som, emite uma onda sonora,
essa onda vai sofrer mudança de comprimento de onda, vai sofrer mudança de velocidade, mas a sua frequência vai permanecer a mesma, a inicial. Difração possibilita que as ondas sonoras contornem obstáculos com dimensões de até 20 metros. Lembra de difração, aquelas franjas? O som vai se comportar de maneira diferente, mas vai acontecer também. E lembrando que a luz só ocorria difração quando tinha a mesma ordem de grandeza, o distanciamento dos nossos cílios, ou então aquele pente bem fininho que aquele experimento começou a mostrar. E o som vai ser com dimensões até 20 metros, então são grandes dimensões. Então pode ser por isso que quando passa um carro na rua, a gente consegue escutar o ruído até dentro de casa, por exemplo. Então, reflexão é o eco. É um bom exemplo para definir a reflexão do som, que irá se comportar bem parecido com a luz. Para ocorrer esse eco, tem que ser em regiões rígidas, lisas, como por exemplo azulejos, ladrilhos, e costumam ser bons refletores. Então vamos supor, se a gente entra num quarto ou em algum local fechado com ladrilhos, com alguma região rígida ou lisa, é provável que ocorra ecos. Então, por exemplo, em galpões fechados, geralmente costuma acontecer muito eco. É justamente por causa disso. E, por outro lado, superfícies rugosas e maleáveis tendem a absorver as ondas sonoras. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar, mas eu já ouvi dizer que a caixa de ovo ela funciona um pouco como algo que inibe o som, que ele chama aqui de quê? Absorver essas ondas sonoras. Então, deve ser por isso que as pessoas costumam ter o hábito de cantar no chuveiro. Eu não sei se vocês cantam no chuveiro, mas isso acontece porque as ondas sonoras, por exemplo, quando esse rapaz ele canta, a onda sonora que ele emite, até chegar no seu ouvido, a onda sonora refletiu no azulejo, por exemplo, e chegou junto ao ouvido dele. Então o som chegou agradável no ouvido dele, então ele se acha um cantor por causa disso. Da mesma forma que em muitas paredes de estúdios ou então em alguns escritórios, as pessoas fazem, na hora de construir esse espaço, elas colocam essa manta, uma espécie de manta que serve para absorver essa onda sonora e não emitir esse som para fora. Então, por isso que acontece em muitos estúdios musicais, por exemplo. Bom, e cordas vibrantes? Quando a gente fala de som, de ondas, acredito que quem esteja assistindo essa aula, vocês tenham alguns músicos, só que quem não é músico também, fique ciente que as ondas sonoras, elas também têm um impacto muito importante nos instrumentos musicais. Então, só lendo a descrição, o comportamento ondulatório está muito presente em nosso cotidiano, principalmente nos instrumentos musicais. Nesse tópico abordaremos esse comportamento nos instrumentos de corda, como piano, violão, guitarra, contrabaixo, entre outros. Então, na guitarra, ou no violão, ou no contrabaixo, nós vamos ter uma região que prende essa corda e ao longo desse espaço que eu posso chamar de L, nós temos essa região que afina, que aperta essas cordas. E isso vai provocar grande diferença no timbre, no som desse instrumento. Então vamos lá. O que consiste isso? As cordas vibrantes, a frequência fundamental e os harmônicos de uma corda são suas frequências naturais de vibrações. Os harmônicos se superpõem, determinando a forma da onda, caracterizando o timbre do som emitido. Então, só lembrando que a gente viu isso aqui, mas quando a gente fala primeiro, segundo, terceiro, quarto, N harmônicos, é definido pelos comportamentos.
Então, quando a gente fala o primeiro harmônico, a gente fala que isso aqui ele formou um ventre. Então, imagina que isso aqui é a corda do meu violão. Quando eu aplico uma frequência específica, ele vai provocar o primeiro harmônico, que ele faz esse meio comprimento de onda que a gente chama de lambda. Lambda sobre 2. Então, o que está acontecendo aqui? Olha para essa expressão aqui no canto. O comprimento de onda desse fato aqui, desse ventre que a gente chama essa região, é lambda sobre 2, igual a L. Por que L? Porque é exatamente o comprimento dessa corda. Então, se eu tinha, esquece esse 2 que está aqui agora, tá? Se eu tinha lambda sobre 2, o 2 estava dividindo lambda. Quando eu joguei para o outro lado da igualdade, ele foi multiplicando. Por isso que ficou nesse formato. Já no segundo harmônico, eu tenho esse comportamento. Quando bate nessa região, sofre um tipo de reflexão, gerando o quê? Pontos constitutivos e pontos destrutivos. Esse ponto destrutivo que eu chamo de nó. Então, formou o quê? 2 ventres. Se formou 2 ventres, como é que ficou isso aqui? 2 que multiplica lambda sobre 2. Porém, o 2 com 2 foi simplificado, então ficou que lambda é igual a L. Faz sentido? Vamos pensar aqui. Se antes a gente tinha um ventre, que era essa região, e a gente dizia que isso valia lambda sobre 2, que é essa região aqui, quando eu falo que no meu comprimento L inteiro tem 2 ventres, então é lambda sobre 2 mais lambda sobre 2, que isso me resulta em lambda. É exatamente o comportamento dessa onda que eu falei. Seguindo para o terceiro harmônico, vai começar a se repetir. Quando eu provoco uma certa frequência, ela vai ter outro comportamento e vai ser definido por formação de 3 ventres. E esses 3 ventres está associado a lambda é igual a 2/3 de L. Por quê? Porque o 2 ele estava dividindo. E aqui tinha um 3 multiplicando, o lambda sobre 2. Como o meio do lambda sobre 2 estava dividindo, eu joguei para o outro lado, ele foi multiplicando, o 3 que estava multiplicando o lambda, quando eu joguei para o outro lado da igualdade, ele foi dividindo. Então é por isso que ficou lambda de 2/3 de L. E assim sucessivamente, vai seguindo isso. E tem um OBS. No violão, o ar da caixa de ressonância vibra com a frequência igual à corda, intensificando o som. Então, tem uma espécie de um valor, de uma expressão genérica que está até na apostila de vocês, que significa o quê? Para nós determinarmos o nosso comprimento de onda em cada harmônico específico, vai se dar por 2L sobre N, onde esse N está associado ao número específico que eu comentei. Então, vamos supor, o primeiro harmônico, 1. Eu vou colocar 1 aqui. Então, eu vou dizer que meu comprimento de onda vai valer 2L. Porém, quando ele estiver falando do meu segundo harmônico, N igual a 2, 2 ventres. Então, eu vou substituir o 2 aqui, o 2 vai simplificar com esse 2. Então, vai ficar aqui, lambda é igual a L. Como está dizendo aqui, lambda é igual a L. Ah, o quarto harmônico, Pedro. O quarto harmônico vai ser o seguinte, lambda vai ser igual a 2L sobre quem? O quarto harmônico tem quantos ventres? 1, 2, 3, 4. Substituo o 4 aqui, vai ficar lambda é igual a L sobre 2. Igual está aqui, meio de L. Pode ser escrito também dessa maneira. Pedro, e o quinto, por exemplo? O quinto harmônico vamos ter que desenhar o quinto harmônico e vai ter um outro comportamento. Vamos contar a quantidade de ventres e vamos substituir esse valor aqui, beleza? E para determinar a frequência, o que ele fez é pegar aquela expressão V lambda F
pegar o valor de lambda, que corresponde a 2L sobre N, e substituir no local de lambda. Então, a gente chega nesse formulário, onde a frequência do harmônico desejado será N de V sobre 2L. Lembrando que esse N está associado aos nossos harmônicos, tá bom? Eu agora vou mostrar um vídeo dessas cordas do violão vibrando. E aí vocês vão ver que cada corda vai vibrar de uma maneira diferente. Ó, se vocês repararem, a corda mais grossa, ela emite um som mais grave. Então lembra, se ela emite um som mais grave, comprimento de onda maior, frequência menor. Então a onda dela vai ser sempre maior do que as cordas mais agudas, que as cordas mais agudas têm frequência maior. Frequência maior, comprimento de onda menor. Então é por isso que nas cordas de baixo ela vibra bem curtinho, comprimento de onda bem pequenininho, diferente dessas três primeiras aqui. Beleza? Bom, se tratando de violão, de instrumentos musicais, eu decidi pegar, como eu tenho que explicar a parte dos batimentos, eu peguei esse vídeo que ele consegue demonstrar isso experimentalmente com o violão. E como eu não tenho essa habilidade no violão, eu vou colocar esse vídeo aqui para vocês poderem entender melhor como ele se comporta e como vai acontecer a questão dos batimentos. Vamos ver aqui para o mundo real para eu mostrar para vocês a ressonância acontecendo no violão, acontecendo em instrumentos musicais. Para quem não toca violão, para quem não conhece música, uma breve explicação. Vamos ficar concentrado nas duas cordas de cima, as duas cordas mais grossas, que a gente chama de sexta corda e a quinta corda. A sexta corda, quando tocada solta, dá um Mi, e a quinta corda, quando tocada solta, dá um Lá. Frequências diferentes, notas diferentes. Acontece que se eu pressionar a corda de cima na quinta casa, ela também vai dar um Lá, ou seja, ela vai vibrar na mesma frequência que a nota de baixo, que a corda de baixo, ou seja, vai dar a mesma nota. Então, a sexta corda pressionada na quinta casa agora está vibrando na mesma frequência que a corda de baixo, que a quinta corda. Repare o que acontece agora quando eu toco só a corda de cima. Ela começa a vibrar na frequência correspondente ao Lá e a corda de baixo começa a vibrar sozinha. Reparem, vocês estão vendo que eu não estou dedilhando a corda de baixo, eu estou dedilhando somente a corda de cima, só que a corda dedilhada começa a vibrar, produz um som que estimula uma vibração no ar, o som é isso, e essa vibração no ar se propaga para todas as outras cordas. A quinta corda solta começa a vibrar porque ela tem a mesma frequência de vibração. Então a amplitude de vibração dela aumenta. A gente diz que aconteceu aí o fenômeno da ressonância, justamente porque a gente teve essa transmissão de energia, essa transmissão de vibração de um sistema oscilante que foi tocado, a corda de cima, para outro sistema oscilante que vibra com a mesma frequência, a quinta corda, a corda de baixo. As demais cordas não vibraram porque elas têm outras frequências e para acontecer ressonância, as frequências têm que ser idênticas. Agora que eu já demonstrei a ressonância para vocês, eu vou demonstrar o batimento, que é o que acontece quando as frequências são próximas, mas... Olha, presta atenção agora, quando ele vai explicar sobre o batimento, que está relacionado até com... Existem aparelhos que afinam esses instrumentos musicais, sejam por pianos, violão, guitarra, contrabaixo. Então presta atenção agora nessa parte. Elas não são idênticas. Eu troquei agora para a guitarra porque a guitarra sustenta o volume por mais tempo porque ela tem um sistema de captação elétrico. Vamos lá, recordando, né? Quando eu pego a sexta corda, toco ela pressionada na quinta casa, nós temos uma nota Lá que é exatamente a mesma nota da corda de baixo. Nesse momento eu estou com a guitarra com as duas cordas, as mais de cima, afinadas. Vocês estão escutando exatamente a mesma nota. Só que agora
eu vou deixar as frequências levemente diferentes, ou seja, eu vou desafinar uma das cordas, vou desafinar a corda de cima para vocês verem o que acontece nesse caso. Vocês viram que o som passou a sofrer oscilações no seu volume, reparem de novo. Vou deixar as cordas ainda mais desafinadas, vou mexer de novo na afinação. E vocês estão vendo que o som, o volume passa a oscilar ainda mais. O que está acontecendo aqui agora? Está acontecendo o fenômeno do batimento. As frequências estão próximas, mas não são idênticas. As ondas que estão chegando até o meu microfone, nesse caso, né, que está captando o som, elas estão intercalando entre interferência construtiva e interferência destrutiva, porque elas não estão perfeitamente sincronizadas, a chegada aqui no microfone, porque elas não são exatamente idênticas. Então, em alguns momentos, chega pico com pico ou vale com vale de uma das ondas e a gente escuta a interferência construtiva e o volume do som produzido, do som captado, aumenta. Só que em determinado momento, pela dessincronia das ondas de diferentes frequências, vai acabar acontecendo que vai chegar um pico com um vale da outra onda. E aí a gente vai ter interferência destrutiva. Só lembrando que ele chama essa região de vale, essa região de pico, e a região mais baixa de vale. E esse encontro que ele está querendo dizer o que é. Cancelamento da amplitude, sem amplitude não tem volume. Reparem que quanto mais eu desafino, mais o som aumenta essa oscilação do seu volume. Isso é chamado frequência de batimento. A frequência de batimento é a diferença das frequências entre os sons de cada onda. Se, por exemplo, uma onda é de 400 Hz e a outra de 410 Hz, quer dizer que o volume vai oscilar com 10 Hz de frequência, ou seja, o volume vai oscilar entre máximo e zero 10 vezes por segundo. É a diferença das frequências das ondas individuais. Então, se eu voltar a afinar a corda, vocês estão vendo que a frequência de batimento vai diminuindo. Aqui já estava afinado no caso. Ó, vamos desafinar de novo. A frequência de batimento aumenta, porque as frequências estão ficando mais diferentes, e conforme eu aproximo da afinação correta, tornar as frequências iguais, a frequência de batimento vai diminuindo. Reparem. Viu? Até agora eu sei, quando eu não escuto mais o batimento, eu sei que as frequências estão idênticas, eu sei que as cordas estão afinadas e o instrumento pode ser tocado. Vamos ver no quadro agora o que está acontecendo exatamente com as ondas durante o batimento. Tem momentos em que as ondas produzidas pelas duas cordas estão em perfeita fase, ou seja, como a gente tem aqui no desenho, o pico encontra o pico, o vale encontra o vale e nós temos interferência construtiva. A gente tem um aumento da amplitude da onda produzida e um aumento da amplitude, a gente sabe que a amplitude é volume, provoca um aumento do volume. Então o volume tem um momento em que ele atinge um valor máximo. Só que mais para frente, no tempo, as ondas vão se desincronizar, porque elas não estão na frequência exata. Nessa desincronia, em algum momento, olha só, o vale de uma onda, de uma corda, vai encontrar o vale do som, o pico, perdão, do som produzido pela outra. Então, nesse caso que ele mostrou, nessa região, um vale começa a se encontrar com um pico de outra onda. E quando tem essa junção, forma aqueles pontos destrutivos. Então, forma essa região aqui destrutiva. Então, por isso que conforme mais desafinado, mais oscilações isso vai começar a ocorrer. Beleza, gente? Agora a gente vai partir para o comportamento ondulatório do som nos tubos, que tem o tubo aberto ou o tubo fechado. E isso está relacionado com a sanfona, com a flauta, com a flauta, com o saxofone e outros instrumentos de sopro. A gaita também. Beleza? Bom, galera, agora se tratando do último tópico, né, que seriam os tubos, né, que os tubos sonoros, pelo mesmo motivo que as cordas e as molas elas vão oscilar, e viu que a gente estudou quando a gente fala as camadas de ar
elas começam a vibrar, chocar essas moléculas, então isso vai acontecer também nos tubos sonoros, que tem nos instrumentos musicais, por exemplo. Então, vamos lá. Nós temos tubos abertos e tubos fechados. Nós temos vários exemplos. Flauta, saxofone, trompete, entre outros. Que eu particularmente não sou músico, mas eu sei que tem muitos e muitos instrumentos musicais de sopro, até mesmo como a gaita, por exemplo. Então, vamos entender, primeiramente, o tubo aberto. O tubo aberto vão ser duas extremidades abertas. Uma da embocadura, onde a pessoa assopra, e o outro por onde vai sair esse som. Então, antes da gente se assustar com toda essa parte matemática, vamos entender um pouco. Aqui, essa região aqui, é como se eu tivesse feito um recorte de uma flauta, por exemplo. Eu recortei um pedaço da flauta para analisar qual o comportamento da onda. Então vai ser o seguinte, a flauta tem um comprimento L, tudo bem? E quando a gente assopra, a gente provoca essa oscilação dessas camadas de ar. E o que vai acontecer? Vão formar novamente os harmônicos, que foi o que a gente tinha estudado. Então, os harmônicos vai ser o seguinte, quando o tubo for aberto, ela vai ter essa característica no primeiro harmônico. O que isso aqui quer dizer? Quando n for igual a 1, ela vai me dar essa característica. Vocês lembram que o que a gente chama de ventre é esse modelo aqui, essa região aqui. Porém aqui, esse ventre está partido no meio. Esse ventre está cortado pela metade. Então a gente tem dois ventres pela metade. Esse aqui e esse aqui. Se concorda que os dois estão assim. Se a gente juntar, forma exatamente um ventre. Correto? É por isso que antes ele dizia, lembra quando a gente viu no violão? Ele dizia, deixa eu até voltar o slide aqui, olha aqui. Ele dizia que essa região aqui desse ventre valeria lambda sobre 2. Só que agora no caso do tubo aberto, como a gente está relacionando uma formação da metade de um ventre, qual é a metade de lambda sobre 2? Lambda sobre 4. Qual é a metade do ventre? Exatamente essa região que a gente está vendo. Então essa região ele se dá por lambda sobre 4. Por isso essa demarcação do nó até a extremidade é lambda sobre 4. Porém, se a gente somar essas duas regiões, se a gente conseguir repartir elas e juntar, forma exatamente um ventre. Então, o que ele diz aqui? Como ele agora está trabalhando como lambda sobre 4, eu quero que vocês entendam que lambda sobre 4 é a metade de lambda sobre 2. E por que lambda sobre 2? Porque ao invés de lidar com lambda sobre 2, que é essa distância, esse comprimento de onda desse ventre, agora a gente vai ter algumas situações que a gente vai ter que trabalhar com a metade desse ventre. Aqui, por exemplo, aqui nessa região, desse outro lado, aqui. Então é muito comum aparecer a metade de um ventre. E a metade de um ventre é lambda sobre 4. Então por isso que nos tubos a gente opta por trabalhar por lambda sobre 4, mas é só uma questão mesmo de organização. Então vamos lá. Então se essa região vale lambda sobre 4 e nós temos outra região de lambda sobre 4, isso dá lambda sobre 2. Porém, matematicamente, ele quis dizer que, como aparecem duas metades como aparece duas metades de dois ventres, de um ventre, ó, uma metade de um ventre, outra metade de um ventre, duas metades, então 2 vezes lambda sobre 4, porque lambda sobre 4 vale só essa região aqui. Então, como tem duas, ele está multiplicando por lambda sobre 4. Isso dá igual a 1 sobre lambda sobre 2 é igual a L. Por quê? Porque o 2 simplificou com 4. Lembra que eu te falei que se a gente pegar essa região e repartir e juntar desse lado, forma exatamente um ventre. Exatamente um lambda sobre 2, que é o comprimento de onda de um ventre. Então, L, que é o meu comprimento do tubo, será lambda sobre 2. Então, para eu encontrar o comprimento de onda nesse harmônico,
lambda é igual a 2L. Tudo bem? Então, olha só. Vamos para o segundo caso. O segundo caso, quantos ventres vão aparecer? 2. Porém, e se eu disser quantas metades de ventre vão aparecer? Vamos lá contar comigo. 1 metade desse ventre. 2, 3. Por quê? Porque aqui tem um ventre inteiro. Então, se eu repartir isso aqui no meio, eu vou ter 1, 2, 3 metades de ventres. 4 contando com esse aqui. Então, o que ele fez? 4 vezes lambda sobre 4, porque é a distância de metade de um ventre, que é igual a L. Então, ô Pedro, mas não era mais fácil? Se aqui tem um ventre completo, aqui tem a metade de um ventre, aqui tem outra metade de um ventre, se juntar igual você fez no primeiro, dá 2 ventres. Corretíssimo. Só que, como eu falei, é uma questão de organização. Você pode optar por trabalhar com lambda sobre 2 ou você opta por trabalhar com lambda sobre 4. Esse exemplo 2, no segundo harmônico, o que ele fez? 4, porque são 4 metades de ventre, vezes lambda sobre 4, porque é esse comprimento de onda, que vai ser igual. 4, simplificando, ele simplificou por 2. Então, ficou 2 que multiplica lambda sobre 2, que vai ser igual a L. Então, o nosso comprimento de onda vai ser 2L sobre 2. Beleza? Ok. Outra coisa, claro que se a gente quiser simplificar, esse 2 com 2 pode ficar L. Lambda vai ser exatamente o comprimento de L, da mesma maneira que eu poderia ter simplificado já aqui no início. Entendeu? E se a gente lembrar, o segundo harmônico no violão representava exatamente o nosso comprimento de onda. Vamos relembrar? Olha aqui, o segundo harmônico representava exatamente o nosso comprimento de onda. Então, o nosso L vai ser igual a lambda, que vai ser o mesmo caso nesse exemplo, só que escrito de outra maneira. Então, tudo bem? Vamos lá. Exemplo 3, o terceiro harmônico. O que está acontecendo aqui? Quantas metades de ventres eu tenho? 1. Esse aqui partiu no meio. 2, 3. Partiu no meio também. 4, 5, 6. Então, eu vou ter quantas metades de ventres? 6. Ô Pedro, posso trabalhar com lambda sobre 2? Pode, mas como é que a gente vai ter que fazer? Um lambda sobre 2 a gente viu que vale um ventre, certo? Então, quantos ventres eu vou ter? 1, 2, metade de 1 com metade do que sobrou? 3. Então, eu tenho 3 ventres. Se eu estou contando os ventres, quanto vale o comprimento de onda de um ventre? Lambda sobre 2. Se eu conto os ventres, eu trabalho com lambda sobre 2. Se eu estou trabalhando com a metade do ventre, eu trabalho com lambda sobre 4. Então, olha aqui o exemplo. 6 que multiplica lambda sobre 4. Ô Pedro, se eu quisesse trabalhar com lambda sobre 2, como é que eu faria? Vamos contar? Vamos contar os ventres, se for lambda sobre 2. 1, 2, metade de um com metade do outro, 3 ventres. Olha aqui ele dando outro exemplo, se eu quiser trabalhar com lambda sobre 2. 3 que multiplica lambda sobre 2 é igual a L. Então, se esse cara está dividindo e está multiplicando, eu jogo para o outro lado, vai ficar dessa maneira. 2L sobre 3. Pedro, no primeiro exemplo, se eu quiser trabalhar com lambda sobre 2, metade de um ventre com metade de um ventre forma um ventre. Um ventre é lambda sobre 2. 1 que multiplica lambda sobre 2. Essa região aqui. Ó. Pedro, o segundo exemplo. Se eu quiser trabalhar com lambda sobre 2, não gostei do lambda sobre 4, você vai contar a quantidade de ventres. Olha só. Um ventre, metade de um ventre com a outra metade de outro ventre. Então, 2 ventres total. Um ventre completo, 2 metades vão formar mais um. Então, são 2 ventres. 2 que multiplica
lambda sobre 2. Por que não lambda sobre 4? Recapitulando, porque lambda sobre 4 é metade de um ventre. Lambda sobre 2 é o ventre completo, tá bom? Então, e aí se adota uma fórmula genérica que eu particularmente não gosto muito, que vai ser o seguinte. Para sabermos o comprimento do lambda no harmônico específico, a gente vai fazer 2L sobre N, onde esse N está associado a essa quantidade de ventres que eu te falei. Então, por que eu não gosto? Porque isso aqui é base... Se a gente entender esse processo, que um ventre vale um lambda sobre 2 e meio ventre vale lambda sobre 4, basta a gente multiplicar por esse valor. Mas se você gosta de decorar a fórmula, ela está aqui de forma genérica, onde esse N está associado à quantidade de ventres. Professor, por que não a quantidade de metade de ventre? Porque aqui ele está relacionando com lambda sobre 2. Toma cuidado, beleza? E para descobrir a frequência, lembra daquela fórmula que a gente utiliza? V lambda F? Então, isolando o F, fica V sobre lambda. Quem é o valor de lambda que a gente descobriu? É esse cara aqui, ó, 2L sobre N. Então, eu pego esse valor, 2L sobre N, e substituo no valor de lambda sobre N. Substituo aqui. Fazendo essa operação matemática, eu descubro que a minha frequência vai ser, eu posso dizer que é Fn é igual a esse Nzinho, que é relacionado à quantidade de um ventres, vezes a minha frequência 1. Na verdade, pode ser essa primeira, que N vai ser a velocidade sobre 2L, tá bom? Então, com essa primeira aqui, você consegue determinar essa frequência. O que quer dizer essa última aqui? Quer dizer que aqui ele já está quantizando. O que é isso? No primeiro harmônico, a gente vai descobrir a frequência 1. A partir diante, o número de ventres multiplicado pela frequência 1 vai determinar a frequência do segundo, a frequência do terceiro. Então, por isso que ele utiliza essa segunda fórmula aqui, só que no geral vocês utilizam a primeira para descobrir a frequência. São duas maneiras de fazer isso, beleza? Por curiosidade, agora o tubo fechado. O tubo fechado, lembra aquele caso da corda, quando a gente provoca um pulso numa corda e essa corda está presa a uma extremidade fixa? Ela vai receber esse impacto e pela terceira lei de Newton, ação e reação, ela vai devolver esse pulso, porém ao contrário, é a mesma coisa aqui. A gente vai provocar uma onda oscilatória, ela vai bater nessa extremidade e ela será refletida. Porém, nos tubos fechados, ela se comporta de maneira diferente dos tubos abertos. Então, quando ela bate nessa extremidade, ela logo forma um ventre. E aqui seguido de um nó. Lembra nossos pontos construtivos e nossos pontos destrutivos? Porém, como na primeira extremidade ela forma só apenas a metade de um ventre, a metade desse gominho aqui, ó, é como se a gente pegasse aqui a segunda imagem e tampasse a mão. É exatamente a metade de um ventre. Então ele trabalha com lambda sobre 4. Se ele trabalha com lambda sobre 4, vai ser 1 que multiplica lambda sobre 4. 1 porque é a metade de um ventre. Ô Pedro, eu poderia trabalhar com lambda sobre 2? Poderia, só que você teria que escrever lambda sobre 2 dividido por 2. Por quê? Porque é a metade de um ventre nessa primeira questão. Ficaria um pouco confuso, mas se você preferir, fica tranquilo, tá bom? Olha o segundo exemplo. O segundo exemplo é ele formou um ventre completo e a metade de um ventre. Então, olha como seria complicado. Lambda sobre 2 mais metade de lambda sobre 2. É melhor a gente trabalhar com lambda sobre 4. É melhor a gente trabalhar com a metade do ventre. Quantas metades de ventre acontecem aqui? 1, 2, 3, porque essa aqui eu parti no meio. Então tem 1, 2, 3. 3 metades de ventres. 3 que multiplica lambda sobre 4 igual a L. Tudo bem? Então, se vocês perceberem, no tubo fechado,
acontece sempre com valores ímpares, valores específicos para formar esses ventres, formar esses harmônicos. Então, se dá, tem aquela fórmula geral, né? Genérica, que é o comprimento de onda. Para determinar ele vai ser 4 que multiplica L sobre I. E esse I está associado aos números ímpares. Então, a frequência é a mesma coisa. Eu vou pegar esse valor do meu lambda e vou aplicar aqui embaixo, que vai me gerar tanto essa frequência como esse segundo caso. Esse segundo caso foi o que eu expliquei. A partir do momento que a gente determina a nossa primeira frequência, a gente consegue achar nossas outras. Beleza? A última coisa que eu quero mostrar é um experimento. Esse experimento, eu trabalhei com ele na minha graduação, na minha faculdade. Um grupo de alunos se juntou e construiu esse experimento. Como é que ele funciona? Primeira coisa, a gente tem um tubo de alumínio, certo? E esse tubo, vocês estão vendo essa mangueirinha? Essa mangueirinha, ela dá diretamente no bujão de gás, que tem na nossa cozinha, por exemplo. Quando a gente abre esse gás, dentro desse tubo fica cheio de gás, completamente cheio de gás. Nessa outra extremidade, vocês repararem, tem um fiozinho aqui, tá vendo? Nessa outra extremidade tem um alto-falante encaixado exatamente nesse tubo, beleza? E aqui em cima a gente fez vários furos no mesmo distanciamento, ok? A mesma quantidade, mesmo distanciamento de um furo para o outro. O que acontece? Quando a gente enche isso daqui de gás e quando a gente liga esse alto-falante, a gente acabou de fazer um tubo fechado. Mas Pedro, você falou que o tubo fechado não tem uma extremidade aberta? No caso dos instrumentos musicais. Só que nesse caso, como tem um alto-falante tocando, provocando oscilação, é como se fosse a nossa boca soprando um instrumento fechado também. Tudo bem? Então, conforme a gente tem esse tubo todo preenchido de gás e a gente acende um fósforo aqui em cima, nesses buraquinhos, pensa, se o tubo está cheio de gás e nesses buracos tá com esses furinhos em cima, começa a sair gás para cima. Quando a gente acende o fósforo, cria-se uma chama em cima, tudo bem? Como no nosso fogão, por exemplo. Quando a gente liga a boca do fogão e aperta e acende um fósforo próximo, esse fogo se mantém. Por quê? Está saindo gás e está mantendo aquele fogo ali aceso. Então, quando o alto-falante começa a tocar, começa a oscilar as moléculas de gás lá dentro. Lembra que a gente falou que tem aquele momento de compressão e rarefação do som? Aquele esquema de oscilação? No momento que comprime, aumenta a pressão naquela região. Então o furinho que está na parte de cima sai mais gás. Por quê? Pressiona mais. É igual, por exemplo, se a gente encher uma bexiga d'água, fazer um furo e apertar, essa velocidade da água para sair não é mais veloz quando a gente aperta, quando a gente comprime ele. Então essa compressão dá uma pressão mais forte e aí sai mais gás. Quando sai mais gás, a chama aumenta. Nos espaços de rarefação, pouquinho gás saindo, a chama fica pequenininha. Então, dependendo da frequência que esse alto-falante emite, a gente forma exatamente os harmônicos. Então, se vocês repararem, essa região tem uma chama maior, que diminui um pouco, aumenta um pouco mais, diminui um pouco, aumenta um pouco mais, diminui, aumenta. Então, dependendo da frequência, vai ter um comportamento ondulatório diferente. E lembra que eu falei dos ventres? Se vocês repararem, nessa região forma um ventre, aqui diminuiu, então a gente chama aqui de nó. E aqui forma outro ventre, e aqui a gente chama de nó novamente. E aqui eu considero até metade de um ventre, concorda comigo? E lembra no primeiro caso? Quando toca bem na extremidade, o que acontece? Forma apenas metade de um ventre, que pode-se dizer que é exatamente essa região aqui. Então, se a gente colocar uma música, se a música tem muita batida, se a música tem
diferentes frequências, ele vai apresentar um diferente comportamento. Como a gravação ficaria muito pesada aqui, eu não consegui transmitir para cá, eu achei um experimento parecido que se chama tubo de Rubens, e esse experimento está no YouTube, então eu vou mostrar para vocês agora, beleza? Então vamos lá. Bom, vamos lá. Ó, aqui ele está acendendo com os fósforos exatamente em cima aqui, aqueles furinhos que eu te falei, que fica saindo gás, certo? Ó. Então, nesse caso é um pouco diferente daquele tubo porque a mangueira estava conectada bem na extremidade desse tubo. Nesse caso está na lateral, então não influencia em nada, o tubo permanece fechado, beleza? Um tubo de Rubens é um cano cheio de furos na parte superior, pelo qual um gás inflamável passa. Esse gás, que escapa das perfurações, é então acendido com um fósforo. Uma extremidade do tubo está coberta com uma membrana, enquanto a outra está fechada, soldada com uma tampa de metal. Só por curiosidade, deixa eu voltar aqui, ele falou que aqui está com uma membrana, correto? Essa membrana justamente por quê? Porque aqui entra o alto-falante. Quando o alto-falante entra aqui e ele toca, ele vibra essa membrana e essa membrana vibra o gás que está dentro do tubo. Mas Pedro, por que você não bota o alto-falante direto? Porque esse gás quente poderia derreter ou danificar esse alto-falante, beleza? Coberta com uma membrana, enquanto a outra está fechada, soldada com uma tampa de metal. Ao botar a parte com a membrana contra uma caixa de som, você consegue passar uma onda sonora pelo tubo. Uma onda estacionária é formada se um som de frequência constante for passado pelo interior do tubo. Quando o alto-falante é ligado, a onda estacionária vai criar pontos de pressão oscilantes, maiores e menores, mas também pontos de pressão. Então, pelo que ele está falando, se o tubo está localizado nessa região, nesse momento que a onda fica alta, vamos dizer assim, é o momento de compressão. E esse momento de compressão aumenta a pressão e faz sair mais gás. Então, por consequência, a chama fica mais alta. Já nessa região, a chama fica mais baixa, porque é o nosso momento de rarefação. Constante ao longo do tubo. Esses pontos de pressão constante são os nós da onda, os pontos onde a amplitude é zero. E onde a pressão varia, menos gás vai escapar dos furos do tubo, e as chamas serão menores nessa região. Nos nós, as chamas serão mais intensas. É possível, aliás, determinar a partir disso o comprimento de onda com uma régua, ao invés de usar a fórmula. Com uma caixa de som tocando as notas de uma guitarra, você literalmente passa a enxergar o som. Essa experiência foi realizada com a ajuda de um inscrito, o Jacques. Ele montou tudo para um projeto. A diferença aqui do nosso experimento é que, como tinha um alto-falante preso já nessa extremidade, a gente conseguia, com cabo auxiliar, colocar uma música do Spotify. Então é interessante porque os alunos conseguiam ver que as músicas que eles gostavam, qual o comportamento harmônico que acontecia, entendeu? Então era interessante, é muito interessante esse experimento. De física e me convidou para filmar depois. Se você gostou do vídeo... Bom, então é isso, galera. Mais uma vez eu acho muito importante vocês irem além, sabe? Vai no YouTube tem muita coisa bacana, tem muito experimento. Que infelizmente nessa quarentena a gente fica um pouco limitado de mostrar experimentalmente essas situações físicas que a gente encontra no nosso dia a dia, por exemplo. Então, bom, espero que todos tenham gostado da aula, espero que todos tenham entendido todos os conceitos. Novamente lembrando, nós temos a nossa aula de dúvida, nosso momento de resolução de exercícios. Peço desculpas se essa aula ficou muito extensa. Bom, queria desejar que tudo vai dar certo, entendeu? Que esse momento vai passar,
E eu desejo a todos um forte abraço aí, um grande abraço.